Deus, pela vida de todas vocês. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, oh, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Me posicionei aqui, como vocês estão vendo, entre os bancos vazios. Nós fizemos isso para dizer para os irmãos, apesar de estarmos nesse espaço com bancos vazios, mas nós estamos felizes. Estamos felizes porque nós estamos fazendo todo o esforço para que esses bancos vazios não simbolizem ausência. Simboliza apenas que a presença se deslocou para outro lugar, que é as suas casas. A igreja
a Segunda Igreja Batista em Camaçari, como muitas igrejas nossas, co-irmãs, elas estão muito ativas, muitas inclusive fazendo muito mais coisas do que faria numa situação normal, porque as circunstâncias exigem uma atividade maior das igrejas. Então, nós estamos presentes nas casas de vocês, e é um lugar muito propício para a igreja estar, porque a partir das casas, ela pode alcançar outras casas, como nós estamos experimentando esse fenômeno agora. Muitas casas de muitos lugares, inclusive de outros países, estão acessando os nossos cultos, estão participando das nossas celebrações, como, por exemplo, que com certeza está nesse momento aqui, Genai, Nick e Paulo. Nós mandamos um abraço, representando todos esses irmãos, irmãs e amigos que estão por aí. Estão lá diretamente dos Estados Unidos participando da nossa celebração, que de outra forma não seria possível. Outra diferença hoje, irmãos, é que provavelmente você já participou da nossa EBD, que foi transmitida há pouco instante, uma EBD gravada. E agora nós estamos aqui transmitindo o culto, a celebração da noite para vocês, mas foi um culto que nós gravamos há pouco instante, no final da tarde, e por isso você está podendo participar desta celebração. Fizemos isso porque tivemos problema com a internet aqui na igreja, como muitos lugares teve em função da chuva, e graças à equipe técnica, que tiveram ideias aí, nós pudemos não paralisar as nossas atividades. Então, que Deus os abençoe, vos cubra de graça, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, e nós vamos continuar nesse momento com a nossa equipe de louvor, glorificando ao nosso Deus. Acompanhe aí na sua casa, cante. As letras das canções estão sendo projetadas justamente para que você possa aí na sua casa também cantar, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Seja bem-vindo, Deus os abençoe e continuemos a nossa celebração. Qual adorno desta vida é o amor, alegria é concedida pelo amor,
incondicional que nos é dado a todo instante, a cada momento das nossas vidas. Vamos continuar louvando, vamos continuar agradecendo a este amor do nosso Deus, que é o Senhor. Que até mesmo dos mínimos detalhes do nosso planeta, seja aquela plantinha que está brotando ali naquela terra seca, ali ainda está as mãos de Deus sobre aquela plantinha. Imagine para com as nossas vidas o seu cuidado, o seu carinho a cada instante. Então é este amor que é incondicional para conosco. Louvemos a este Deus que é o amor. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontro casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua pois um só dia, Senhor, nos teus lábios vale mais que o pardal encontro casa, andorinha ninhos para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus Amém. Casa do Senhor, nós encontramos, nos altares do Senhor, nós encontramos o nosso lugar. E é tão bom saber que o lugar não é exatamente esse. Esse é um lugar muito especial. A gente tem ressaltado isso, nós temos saudade desse espaço, nós queremos estar nesse espaço, porque estar nesse espaço significa que nós estamos com os nossos irmãos, né, em comunhão, mas a casa do Senhor é mais do que esse lugar. Se esse lugar não for a extensão das nossas casas,
aqui não será a casa do Senhor. Se a nossa casa não for uma casa de bênção, como diz aquela canção que nós gostamos de cantar, aqui não poderá ser casa de bênção. Então, que comece aí, meu irmão, na sua casa, e que essa bênção que é a sua vida, a vida da sua família no altar do Senhor, transborde para esse espaço aqui, para que nós possamos chamar esse espaço aqui também de casa do Senhor. Nós vamos projetar para os irmãos aí 3 avisos, certo? Logo depois nós vamos apresentar um vídeo, e logo depois do vídeo nós passaremos a palavra para a pregadora desta noite, que é a nossa irmã Rosângela. Então, Lucas, podemos começar aí. Os irmãos estão vendo aí, está projetado aí a celebração do próximo domingo. Dia 17/5, nós teremos um culto especial de missões. Estará conosco o nosso irmão Josivaldo. Nosso irmão Josivaldo teve uma experiência recente muito interessante em Angola, e nós estamos na época da campanha de missões mundiais. Apesar dele ser missionário de missões estaduais, mas ele teve uma experiência de missões mundiais, e por isso ele estará conosco aqui no culto especial de missões mundiais, que será no próximo domingo. Então, os irmãos aguardem aí com expectativas. E por isso também, os irmãos, nós pedimos para que os irmãos lembrem que nós estamos em campanha de missões, e isso significa que você pode ofertar para missões mundiais. Como é que você faz isso? Da mesma forma como você está encaminhando as suas contribuições para o PEP, para campanhas especiais que nós estamos fazendo, dízimos e ofertas, você também pode fazer isso para a campanha de missões mundiais, trazendo à igreja, depositando nas contas que estão disponíveis, avisando para nós do que significa aquele depósito, se é dízimo, se é oferta, se é uma campanha especial ou se é para a campanha de missões mundiais. E você pode também ligar, mandar um recado para nós, e nós iremos à sua casa para recolher o seu dízimo e a sua oferta, como nós temos feito nesses últimos dias. Então, participe dessa campanha e aguarde com expectativa o culto do próximo domingo, que também será uma bênção, culto especial de missões mundiais. Próximo aviso aí que os irmãos estão vendo aí são as nossas contribuições, mais projetando novamente as contas que estão disponíveis e orientando que os irmãos também podem trazer aqui na igreja nos horários dos cultos, e também e ao mesmo tempo também pode também nos ligar, pode nos mandar um recado, e nós recolheremos também na sua casa. E finalmente nós estamos terminando essa semana, a semana da misericórdia. Temos feito um trabalho de cuidado com famílias, não somente famílias da igreja, mas famílias que nos procuram necessitando de cuidado em relação a alimento, e nós temos feito esse trabalho aí. Nós pedimos que os irmãos continuem colaborando, contribuindo para que os nossos alimentos, os alimentos da nossa dispensa, possa chegar à casa daquele que estiver necessitando. Estamos, portanto, na Semana da Misericórdia. Você pode trazer seus 1 quilo de alimento, mais de 1 quilo de alimento, pode contribuir para abençoar famílias que estão necessitando. E agora, irmãos, lembrando, os irmãos já viram aí na Escola Bíblica Dominical, eu espero que os irmãos tenham assistido, os irmãos viram o vídeo das crianças em homenagem às nossas mães. Nós estamos muito felizes que foi possível a gente fazer essa singela homenagem para as mães da CIB. E agora nós vamos projetar um vídeo de uma mãe muito especial. Todas as mães são muito especiais, mas porque essa nós damos uma atenção? Porque nós estivemos em oração por ela, o nosso coração esteve muito apertado, porque ela se acidentou, teve que ir para o hospital, e nós ficamos muito preocupados, por causa da pandemia que está acontecendo, mas graças a Deus, Deus foi generoso conosco e com ela,
e graças a Deus a nossa irmã Isabel está em casa, se recuperando do acidente que teve, fez cirurgia, está bem, graças a Deus, e ela vai mandar um recadozinho aí para toda a igreja. Então é isso aí que nós vamos projetar neste momento. Dê as boas-vindas aí à nossa irmã Isabel. Bom dia, meus irmãos. Estou com muita saudade de vocês. Mas espero em Deus e daqui uns dias nós estamos juntos, viu? Para matar a saudade. Mais uma vez, eu estou bem, graças a Deus. Eu agradeço pelas orações dos irmãos e continuarão, que é o mais ligeiro possível sair dessa crise, viu? E nós todos também ficar livres dessa coisa que está acontecendo aí no mundo, para a gente estar sempre junto e que Deus nos dê muita saúde, muita paz e tudo de bom para nós, todos meus irmãos. Então, irmãos, nada melhor do que no Dia das Mães nós termos uma mãe aqui falando da palavra de Deus para nós. Nós vamos orar pela nossa irmã Rosângela. Logo depois ela estará trazendo o recado do Senhor para as nossas vidas, chegando até a sua casa aí com a palavra de Deus dentro desse tema tão especial que é o tema da maternidade. Vamos então orar. Eu peço que você aí na sua casa recline a sua cabeça, que você se concentre, que você se aquiete. Se você estiver fazendo alguma coisa, dê uma paradinha. Se estiver tomando café, dê uma paradinha. E aí vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção dEle para que ela continue repousando sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, dos nossos amigos, do nosso país, da nossa cidade e de todos os lugares onde estamos necessitando tanto do cuidado especial do Senhor. Oremos neste momento. Pai, glorificado seja o Teu nome. Obrigado porque o Senhor nos permitiu, Pai, estar neste momento celebrando a Ti e preparando este culto, preparando esta celebração, preparando esta mensagem para que chegue às casas dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das nossas famílias. Glorificado seja o Teu nome. Obrigado, Pai Santo, por todas as mães da nossa igreja, por todas as mães que estão sendo alcançadas por essa transmissão. Que a Tua paz, que a Tua bênção, que o Teu cuidado, Pai Santo, que o Senhor as alcance de uma maneira muito especial. Que esses tempos, Pai Santo, de angústia, de temor, de inquietação, possam ser superados, Pai, pela fé e pela confiança no senhorio de Cristo Jesus nas nossas vidas. Cuida neste momento da nossa irmã Rosângela, use-a para transmitir um recado especial do Senhor para as nossas vidas. Glorificado seja o Senhor pela vida dela, porque foi possível ela estar aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, meus queridos irmãos. É uma alegria estar aqui, né? Dessa forma tão inusitada, mas feliz por poder, nesta noite, estar compartilhando da palavra do Senhor, honrada por estar sendo aqui a representante de todas as mães aqui da CIB, e que você possa se sentir, cada mãe, cada mulher aqui da CIB possa se sentir representada aqui, né? E que nós possamos, nesta noite, com a palavra do Senhor, sermos tocadas. Durante a semana, eu estive refletindo sobre as histórias das mães da Bíblia. E eu li muitas histórias, alguns capítulos da Bíblia. E, para mim, o que ficou claro é que, para além de um modelo, né, e de símbolos, as histórias das mães da Bíblia, elas se parecem muito com as nossas histórias. São histórias de amor, mas são histórias de muita dedicação, histórias de dor, histórias de sofrimento e de muita luta pelos seus filhos. Para além dessas imagens emblemáticas, né? E muitas vezes até fantasiosas que temos da maternidade,
como roupinhas coloridas, roupinhas perfumadas, né? A maternidade, ela é cheia de grandes desafios. E a palavra de Deus, como sendo tão perfeita, ela nunca escondeu esses desafios que essas mulheres vivenciaram para exercer a maternidade. E é sobre algumas mulheres, não apenas uma, que tentarei nesta noite pensar um pouco com cada um de vocês. E que eu sei que cada história, cada mulher dessa, inspira um pouco de nós, pois fala também da nossa própria maternidade. A maternidade, ela se apresenta desde o início lá, desde lá da queda, em Gênesis 3,16, quando Deus já declara para as mulheres algo até que não nos parece muito agradável. As que já tiveram filhos e filhos de parto normal saberão muito bem. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 16, Deus fala à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz aos teus filhos. Veja que desde a concepção, a maternidade, ela já é marcada. O corpo da mulher, ela já é marcado no próprio ato de conceber, né? E Deus estabeleceu que fosse assim, e que esses filhos viessem ao mundo com dor. Ao longo da história na Bíblia, nós observamos que o ter filhos, ele começa a ganhar um caráter social, um caráter econômico e também uma conotação religiosa. Se vocês lerem um pouco alguns textos bíblicos, e eu vou fazer algumas citações aqui, nós vimos que, no caráter social, a questão da maternidade, do ter filhos, representava status social. Então, famílias, né, que tinham filhos, elas eram benquistas, né, eram bem vistas, e isso dava um certo status social para aquelas famílias. No caráter econômico, o fato de ter filhos representava muita mão de obra, porque os filhos, eles auxiliavam, né, nas plantações, em todo o trabalho. Então, o filho também ali representava uma mão de obra, e os homens mais além, porque eram soldados para a guerra. Então, havia esse caráter também. E no caráter religioso, os filhos eram tidos como um sinônimo da bênção do Senhor. Então, ter filhos era sinal de ter recebido o favor do Senhor. E, ao contrário disso também, as mulheres que não podiam ter filhos eram tidas como amaldiçoadas, malditas ou desprovidas do favor do Senhor. E já desde o início, no Gênesis, a gente começa a ver um pouco e ver essas mulheres aparecendo. E as primeiras que aparecem, justamente, são essas mulheres que não podem ter filhos. Mulheres que, por algum motivo, não gestaram por um tempo. E aí começamos no capítulo 16 de Gênesis, com uma mulher que até então, aqui nesse capítulo, Sarai, depois o seu nome é modificado. No capítulo 16 de Gênesis, a palavra de Deus nos diz: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, escrava egípcia, e deu-a por seu marido, a seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos.
A história de Sara e de Agar, ela é uma história muito emblemática. Ela trata, em primeiro plano, de uma mulher estéril, que não podia ter filhos, e que, no desespero, né, de ser mãe, principalmente naquela época, como eu falei agora há pouco, onde essas mulheres estéreis eram consideradas como amaldiçoadas, como desprovidas do favor do Senhor. Então, Sara toma uma atitude desesperada e precipitada, porque havia uma promessa, né, de um filho para ela, e dá o seu marido para possuir a sua escrava, para que tivesse filhos através da escrava. Essa história, ela tem um desenrolar muito dramático, porque Agar tem filhos, sim, de Abraão, e a partir do momento que ela concebe, ela começa, de alguma forma, a menosprezar a sua senhora porque não tinha filhos. E isso também mexe muito com Sarai, aqui até no momento, mexe muito com ela, fere o coração desta mulher, e ela agora começa a se sentir inferior, menosprezada por aquela serva. Os capítulos de Gênesis se seguem, e aí no capítulo 21, nós temos um desfecho dramático desta história. Após Sara receber do Senhor o seu filho mesmo, gestado nela, Isaque, ela agora não precisava mais tanto daquela escrava. Então, agora ela já era uma mãe, ela já tinha concebido. E essa mulher agora, ela começa também a perseguir a escrava. E exige que aquela escrava ela seja expulsa, né, daquela família, né, porque eram grandes famílias. E agora Agar, já com seu filho, é banida daquela comunidade e jogada à própria sorte num deserto. A história dessa mulher, ela nos revela uma história do grande amor de Deus. Deus se apresenta aqui para Agar como sendo o redentor desta mãe. Quando Agar está no deserto, e ela se vê ali sem alimento, sem água, e vê que tanto ela como seu filho vai morrer, ela não consegue, por amor àquele filho, ela desespera-se e não consegue ver o seu filho morrer. Então, ela pega aquela criança, coloca num cantinho e esconde-se da presença do seu filho. E ela diz, eu não tenho condição de ver o meu filho morrer. Nesse momento, todas nós conhecemos essa história. Nós vimos a revelação de um Deus grandioso, de um Deus que vem ao encontro desta mãe, na sua dor, na sua aflição, e resgata aquela mãe daquela situação tão dramática, né? Aparece uma água ali naquele deserto, e ela e o seu filho bebem daquela água e sobrevivem, porque havia uma promessa sobre a vida de Ismael, daquela criança, e porque Deus se mostra em toda a história dessas mães como sendo o grande redentor e o resgatador dessas mães. Essas histórias, elas nos revelam quanta amargura essas mulheres sofreram nesse tempo onde a maternidade era talvez uma questão de sobrevivência para aquelas mulheres. Seguindo um pouco mais nos textos bíblicos, a gente, ainda no livro de Gênesis, nós encontramos no capítulo 30 o desespero de uma outra mulher que também não podia dar luz, não pôde ter filhos. E existe uma expressão interessante aqui dos capítulos Gênesis 30, de 1 a 3. E fala aqui de Raquel. Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Então, se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? A expressão desta mulher, dá-me filhos, senão
morro. É uma expressão de um profundo desespero de uma mulher impedida, né, por alguma questão naquele momento de ter os seus filhos, né? E com certeza, como essas outras mulheres estéreis que já citei aqui, também sofria o preconceito, também sofria a dor, a humilhação de não ter filhos. E sentiam-se excluídas. Por isso, quando Raquel faz essa declaração tão profunda, dá-me filhos, senão eu morro. Ou seja, ter filhos era uma questão de sobrevivência para aquelas mulheres. Não havia possibilidade para elas não viam possibilidades de existência se não pudessem ser mães. Sejam mães na própria concepção ou ter filhos através de outras mulheres, como foi o caso de Sara num primeiro momento, de Sarai num primeiro momento. Uma outra mãe emblemática na Bíblia, e mais uma vez uma outra mulher impossibilitada de ter filhos, está lá no livro de 1 Samuel, logo no primeiro capítulo. Todos nós conhecemos também a história de Ana, uma mulher amargurada de espírito, porque não podia ter filhos. 1 Samuel, no capítulo 1, a Bíblia nos fala que Ana vivia entristecida, e o texto é bem claro que diz que ela não conseguia alimentar-se. Era uma mulher que chorava e não conseguia se alimentar. Poderia dizer aqui que, do ponto de vista clínico, essa mulher poderia estar enfrentando um processo de depressão. Uma mulher que vivia numa profunda tristeza, que não se alimentava, que não tinha prazer na vida. O único desejo do coração de Ana era ter um filho. E aquela mulher, como conhecemos o texto, ela vai, né, no período que as pessoas iam até o templo fazer as suas orações, nas festas, ela vai à presença do Senhor, com o espírito amargurado, entristecida, sofrida. Ana também sofria humilhações porque não podia gerar filhos. Também era excluída por não poder gestar. E ela vai até a casa do Senhor. E ali aquela mulher faz uma das orações mais profundas, onde o texto bíblico fala que ela chorava e apenas balbuciava. Não era uma prática comum, né, de oração naquele tempo. Tanto que ela foi tida como uma mulher embriagada. E talvez a embriaguez que havia naquela mulher era uma embriaguez de tristeza, de amargura na sua alma, pela impossibilidade de ter o seu filho. Mais uma vez na história, Deus se revela como redentor das mães. E Deus vem até Ana e faz com que ela gere um filho, faz com que ela possa ser mãe, e revela todo o seu amor ali àquela mulher, e ela pode agora ultrapassar aquele momento de crise, né, existencial que ela vivia, por não ter filhos, por não poder gerar os seus filhos. E Deus vai ao encontro daquela mulher e a abençoa, e Ana se torna mãe de filhos. Mas os relatos bíblicos continuam. E vejam, queridos irmãos, que todas essas histórias, elas são permeadas de muito drama, de muito sofrimento, de muita luta para que essas mães consigam alcançar esse objetivo e consigam ter os seus filhos. E a palavra de Deus ainda nos apresenta uma outra mãe, muito interessante, uma história muito profunda, que se encontra lá no livro também, no livro de Samuel, mas já agora no segundo livro, né, no segundo livro, Samuel, 2 Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 11. É uma outra história dramática, de um grande e profundo amor de uma mãe. Vocês podem, né, acompanhar aí comigo o capítulo 21, de 2 Samuel, de 8 a 11, apenas eu vou ler.
Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Essa história é uma história belíssima, que retrata o amor de uma mãe que não desistiu dos seus filhos, nem quando eles estavam mortos. Essa história, ela vai tratar de um acordo de paz que foi feito com os gibeonitas, que foi quebrado pelo rei Saul, e que agora, no tempo do rei Davi, isso retoma, né? E é questionado o porquê a Davi requerer pagar por aquela quebra de acordo que foi feita. E o que eles querem, aqui os gibeonitas pedem, é que sejam entregues 7 filhos, 7 homens, né, da linhagem de Saul. E são entregues juntos, né, esses 2 filhos de Rispa. E aquela mulher vê os seus filhos mortos, enforcados ali, e foram deixados ali à própria sorte, não foram sepultados, e foram deixados mesmo para que os animais do campo, para que apodrecessem ali. E aquela mulher, movida de um grande amor, um amor de uma mãe, ela fica ali dia e noite a cobrir os corpos dos seus filhos para que eles não sejam comidos pelos bichos, esperando que alguma coisa acontecesse e que fosse reparado apenas um sepultamento digno para aqueles filhos dela. E o texto diz que ela ficou desde a cega até a chuva. Não fica muito claro aqui no texto quanto seria esse tempo. Mas se faz essa menção de tempo, provavelmente foi um tempo muito significativo. Se vocês lerem o restante do capítulo, ele vai falar que quando Davi fica sabendo daquela atitude desesperada e amorosa daquela mãe, ele vai ao encontro daquela mãe, recolhe os ossos de Saul e de Jonatas e vai fazer uma espécie de sepultamento digno para aqueles filhos de Saul. E aquela mulher, que não era uma mulher legítima, né, o texto diz que ela era uma concubina de Saul, e talvez até os filhos dela foram escolhidos por isso, não eram das primeiras linhagens real. E aquela mulher, na sua dor, ela fica ali. E Deus, queridos, e o que me chama a atenção todos esses textos que eu estou lendo, é esse Deus resgatador dessas mulheres, destas mães. E Deus move o coração de Davi, move o coração daquele rei para aquele amor, para aquela atitude tão amorosa. Imagine quanto tempo aquela mulher passa ali, sacudindo aqueles insetos, com aqueles corpos ali em decomposição, mas esperando que algo fosse feito para que ela, enfim, pudesse sepultar os seus filhos, dar um sepultamento digno aos seus filhos. E Deus ouve, Deus vê aquela mulher. Quando mais ninguém via, Deus olhou para aquela mulher, como olhou para Agar, quando Agar estava ali naquele deserto. E Deus usa o rei Davi, e ele faz justiça, e aqueles filhos são sepultados. E mais uma história dramática a gente pode observar aqui na palavra. Poderíamos ficar aqui no Novo Testamento e encontrar outras mães, outras histórias tão dramáticas, tão reveladoras de amor materno. Mas o tempo não nos permite, nós vamos avançar um pouquinho para o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos também uma mãe incrível.
mas também uma mãe que viveu todas as dores da maternidade. E essa mãe é a mãe de Cristo, Maria. Maria, encontramos no Novo Testamento a saga de uma mãe. E eu fiquei lendo algumas vezes, né, o nascimento de Jesus, todo aquele processo. E aquela mulher viveu verdadeiramente uma saga pelo seu filho para ter o Salvador do mundo, trazer o Salvador do mundo ao mundo. E desde o início, desde quando ela é visitada por um anjo, e quando ela recebe essa notícia de que vai ser a mãe do Salvador, a saga de Maria começa, porque ela era uma jovem, provavelmente, né, uma adolescente, muito jovem, e ela começa primeiro a enfrentar os preconceitos, né, de ser uma mãe de ser uma mulher grávida, sem ser casada, e provavelmente houve muita discriminação, houve muita dor ali que envolveu tanto para ela, para a família, para José. E foi muito complicado aquele início da maternidade para Maria. E aí a história nos mostra que, por algumas vezes, ela teve que fugir. O próprio nascimento do Cristo já foi um grande desafio. Uma menina dando à luz, né, muito jovem, num lugar totalmente desprovido e inapropriado para que uma mulher pudesse dar à luz, porque não encontrou um lugar para aquela mulher ter o seu filho. E ela tem ali, no estábulo, entre cavalos, entre bichos, animais, ela tem ali o seu primeiro filho. E Maria vai, durante toda a trajetória do seu filho, enfrentar grandes desafios, foge novamente, né, para que o seu filho não seja morto. E, por fim, Maria vai experimentar, já com seu filho adulto, a mais dramática das dores que uma mulher pode enfrentar: ver o seu filho sendo morto. E a morte mais cruel que poderia haver naquela ocasião, a morte de cruz, né? Alguns filmes que a gente assiste, né, sobre a paixão de Cristo, ele nos mostram, né, de uma forma bem dramática, mas não conseguem ainda chegar ao nível do que realmente foi aquilo. E eu fico a imaginar, queridos irmãos, aquela mãe acompanhando o seu filho na via dolorosa, todo aquele sofrimento, as humilhações, as chicotadas, aquele corpo que um dia ela acariciou, que ela tocou enquanto bebê, que ela cuidou, que ela trouxe ao mundo, sendo esmagado, sendo moído, sendo entregue ali por uma humanidade inteira, que sequer estavam valorizando aquele sacrifício. E eu não consigo nem mensurar o tamanho da dor que aquela mulher sentiu. Mas ela vivenciou todo aquele sofrimento. E ela esteve com aquele filho, porque uma mãe, ela nunca abre mão do seu filho. Como Rispa, que ficou ali com o cadáver dos seus filhos por muito tempo, até que se fizesse justiça. Maria foi até a cruz com o seu filho. E o texto de João, no capítulo 19, ele vai nos falar exatamente sobre isso. João 19, os versículos 25 a 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ela estava lá. Estava aos pés da cruz, estava ali presenciando o seu filho sendo morto, porque ela entendia que era importante aquela presença dela naquele momento de dor para o seu filho. E mais uma vez, também na história de Maria, nós podemos ver o grande amor redentor de Deus para com as mães. E os versículos seguintes diz: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à mulher:
mulher, aí está o teu filho. Depois disse aos discípulos, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Mais uma vez, Deus se revelando aqui na pessoa de Cristo, como o resgatador, o redentor das mães. E eu acho muito interessante este versículo, citei até esse versículo na live, porque que Jesus não entrega Maria aos cuidados de um filho biológico. Que Maria teve outros filhos, né? Nós não sabemos exatamente os motivos, mas aquela mulher, talvez os seus filhos biológicos não pudessem oferecer esse cuidado que ela necessitava. E Jesus, naquela dor, naquele sofrimento, ele elege ali um filho do coração para que cuidasse de Maria, para que ela não ficasse desamparada. E isso foi feito. João, o discípulo amado, acolhe aquela mulher, resgata ela naquele momento de dor, e ela pode ali ser abraçada na sua dor, pode ser consolada na sua dor. E Deus, mais uma vez, sendo o resgatador das mães. E essas histórias, queridos irmãos, que a palavra de Deus nos relata, né? Histórias tão dramáticas. Talvez você possa estar dizendo, mas minha história como mãe não é tão dramática como essas histórias. Mas todas as mães vivem os seus dramas. Todas as mães vivem os seus dilemas. E hoje, nos tempos atuais, os dilemas das mulheres, mães, são dilemas diversos. Um dilema que começa por uma grande exigência de que, por um lado, as mães são cobradas a que sejam mulheres bem-sucedidas, mulheres muito bem realizadas na vida, e que elas conquistem. Mas, contudo, porém, elas precisam também ser boas mães, elas precisam dar conta dos seus filhos, e se alguma coisa não der certo com aquele filho, a pergunta que fica é, onde estava a mãe deste menino? E isso a gente ouve constantemente. Uma sociedade e um mundo que, num dia de hoje, celebra o Dia das Mães, mas um Dia das Mães que é muito mais capitalista, né? O Dia das Mães dos presentes, o Dia das Mães de gastos, o Dia das Mães de flores, mas um Dia das Mães que talvez não revele o que de mais importante tem na história de uma mãe, a sua própria história de maternidade. Toda mulher, desde Eva até os dias de hoje, tem na sua narrativa como mãe histórias incríveis, histórias que precisam ser honradas, marcas no seu corpo, nas suas emoções, marcas profundas que precisam ser honradas e valorizadas. Todas as mulheres, elas precisam ser honradas na sua maternidade. Porque, irmãos, depois que li essas histórias da Bíblia, a forma como Deus se revela como resgatador dessas mulheres, eu cheguei a uma conclusão, baseado num versículo de Isaías 49, no capítulo 15, que Deus, de alguma forma, e essa foi a minha compreensão, Deus, ele aproxima o amor dele ao amor da mãe. Isaías 49, no versículo 15, diz assim, porventura, pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Quando eu li esse versículo e essas histórias, me veio à mente que quando Deus diz isso aqui, ele está dizendo, olha, o maior amor, o que mais se aproxima do meu, é o da mãe. O amor da mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. Porque é um amor doador, é um amor que abre mão das suas próprias vontades, é um amor que não desiste,
é um amor diferente. E só sabe falar sobre esse amor quem é mãe. Seja mãe biológica, seja uma mãe do coração. Só nós podemos falar desse amor porque nós vivenciamos. Às vezes os homens não compreendem esse amor, né? Às vezes os pais dizem, por que se preocupa tanto que esses meninos não param? Às vezes eu escuto isso em casa. Você não desconecta dos meninos. E eu digo, é diferente. O amor que você sente como pai é diferente do amor que eu sinto como mãe. Então, nós não conseguimos nos desconectar dos nossos filhos, porque é uma relação que é gerada de uma forma muito intensa. A própria gestação é algo muito intenso para uma mulher. A criança, ela vai conhecer o mundo e ela vai ter as primeiras experiências da sua vida através de uma mulher. Através no ventre, da forma como ele se conecta com a sua mãe. E após o seu nascimento, o toque dessa mãe, o alimentar dessa mãe, o olhar desta mãe é que irá simbolizar o mundo para esta criança. E essa é uma relação que só quem vive é quem pode falar dessa relação. E somos nós, as mães. E eu acredito piamente que Deus se identifica com o amor das mães. É por isso que toda a história da Bíblia é uma história também de Deus com essas mães, resgatando, redimindo, honrando essas mulheres. Porque toda mãe precisa ser honrada na sua história de maternidade. E aí, essas histórias, elas estão permeadas por narrativas diversas. Cada uma de nós temos a nossa história de maternidade. Cada uma de nós carregamos no nosso corpo as marcas da maternidade. E nesta noite, aquilo que o Senhor propôs no meu coração foi, através dessas mulheres da Bíblia e através desta demonstração do amor de Deus, honrar a todas as mães. Honrar as mães biológicas, aquelas que gestaram, aquelas que sofreram as dores do parto, mas também honrar as mães do coração, aquelas que amaram filhos que nem saíram, que amam os filhos que não saíram delas mesmas e que conseguem amá-los na mesma intensidade de uma mãe que gestou e que deu à luz. Honrar as mães solteiras, aquelas que precisaram, por circunstâncias adversas, assumirem a maternidade e a paternidade dos seus filhos e pagaram um preço muito alto para serem mães e pais dos seus filhos. Essas devem ser honradas também. Honrar as mães das portas das prisões, aquelas que, como rispa, nunca desistiram dos seus filhos. E vocês podem ter a certeza que no dia de hoje, muitas mães estiveram nas cadeias. Poucos pais visitam as cadeias, as penitenciárias, isso é um dado estatístico. Poucos pais vão às penitenciárias, mas as mães, elas estão lá, porque elas não desistem dos seus filhos. E elas estarão lá, amando, não importa o que os seus filhos fizeram, ela vai continuar amando, insistindo naquele filho, como Deus faz conosco. Honrar também as mães que perderam os seus filhos. Quantas mães perderam filhos por vários motivos? Mães que perderam filhos para a violência deste mundo. Mães que perderam filhos na própria gestação, que foram muitos desejados. Mães que, como a minha própria mãe, perdeu 6 filhos que foram gerados e que não puderam sobreviver por situações adversas da vida. Pela pobreza, pela dificuldade no sustento. Essas mulheres que sequer tiveram o tempo ou a possibilidade de ficarem enlutadas pelos seus filhos. Muitas não tiveram tempo nem para viver o luto, porque haviam outros filhos que precisavam ser cuidados, e elas não puderam se dar o direito nem de estarem lutadas pelos seus filhos. Redobraram a força e o ânimo e foram além para cuidar daqueles que estavam vivos e que precisavam delas.
Essas mães que perderam seus filhos precisam ser honradas, honradas especialmente na dor que carregam na sua alma pela perda. As mães do dia a dia, as mães que talvez não tenham tantas histórias dramáticas, mas são as mães que se dedicam todos os dias por amor aos seus filhos, aquelas que abrem mão, aquelas que perdem noite, aquelas que amam intensamente e que abraçam os seus filhos com toda intensidade, com todo amor. Essas são dignas de honra. E essa palavra, nesta noite, ela tem essa finalidade. A finalidade de demonstrar que toda mãe, ela precisa ser honrada. Filhos, honrem a história da maternidade das mães de vocês. Honrem tudo o que ela vivenciou, tudo o que ela experimentou, para que eu e você hoje estivéssemos vivos e pudéssemos ser pais e mães. Preciso honrar as suas mães, honrar as histórias delas, honrar as marcas que elas carregam nos seus corpos. Muitas delas já marcas de enfermidade, tantas coisas que as mães carregam, por tanto sacrifício e tanto esforço para cuidar, para amar e para criar os seus filhos. E como o amor de Deus, que nunca desiste, assim é um amor de mãe. E por isso eu tenho a certeza que Deus, Ele ama profundamente cada mãe. E Deus está interessado em cada história de cada mãe. E Deus honra as mães, porque Ele se identifica com o amor dessas mulheres. É o próprio amor de Deus que é derramado no coração dessas mães, para amarem e para cuidarem dos seus filhos. Então, que Deus possa abençoar cada mulher, cada mãe, grandemente. Que essa palavra, mães, encontre o coração de vocês e que vocês sintam acolhidas, abraçadas pelo Senhor nesta noite. E que para além de presentes, para além de tantas coisas que são oferecidas nesse dia, a história de vocês, a história de maternidade de cada uma de vocês, possa ser o maior legado e o maior presente que vocês carregam. Honrem, se sintam honradas e valorizem esse privilégio, o que vocês são como mães. E que Deus possa, assim, em Cristo, abençoar cada mãe, cada mulher, com toda sorte de bênção, de graça e de misericórdia e favor do Senhor. Que Deus abençoe todas, em nome de Jesus. Eu vou convidar o pastor Jonas aqui nesse momento. E eu gostaria que, primeiramente, fizesse uma oração, né? Uma oração pelas mães, pastor Jonas. Colocando diante do Senhor cada mãe que está nos ouvindo, todas as mães do mundo, por suas lindas histórias de maternidade, pelo aquilo que elas conseguem realizar. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esta celebração e pelo cuidado que Ele tem dispensado por cada um de nós. Onde você estiver nesse momento, no seu lar, talvez você está viajando, mas parou um pouquinho para ouvir esta palavra, para juntos adorarmos ao Senhor. Este é o seu momento. E vamos estar assim, mais uma vez, orando ao Senhor, pedindo a Ele que continue abençoando as nossas vidas, as nossas famílias e cada um que clama pelo seu socorro e pela sua bênção. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelas vestes, pelo calçado, pelo alimento, pelo sustento que o Senhor tem concedido a cada um. Obrigado pela nossa salvação, que nos foi concedida porque um dia o amor de Deus foi revelado e uma mulher obedeceu à voz do Senhor e ela deu à luz ao autor da nossa salvação. E hoje estamos aqui, Senhor, para celebrar a Ti,
dizendo que nós te amamos, nós te adoramos, bendizemos o teu nome e como mensageiros teus precisamos a cada dia fazer com que esta mensagem seja alcançada por todos. Ó Deus, que nós possamos continuar pregando e dizendo que todos precisam ser alcançados pelo amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Pai querido, que esta noite, para aqueles que ainda não reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador, não reconheceram o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que esta noite seja uma noite de encontro com Cristo, seja uma noite de salvação. Obrigado por esta palavra que o Senhor deu para nós por intermédio de tua filha. Temos a certeza que esta palavra, ela encontrou nos corações como boa terra, lugar, e ela irá germinar e produzirá muitos frutos, e o Senhor fará com que estes frutos permaneçam. Obrigado, Senhor, por esta celebração. Te pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que os nossos passos, que onde estivermos, que possamos ser verdadeiros representantes de Cristo Jesus através do nosso viver. Que a nossa vida possa falar mais alto que as nossas palavras. Obrigado por esse momento. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito, ó grande Deus, seja com tua igreja aqui em Camaçari e com toda a tua igreja espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Ainda vamos estar adorando ao Senhor com a nossa equipe de louvor. Tenhamos todos uma semana em paz, em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvo.